Qual é o limite do perdão? Até onde podemos perdoar uma pessoa que erra, uma pessoa que nos fere, uma pessoa que erra contra nós? Geralmente o nosso limite é uma vez. E se temos coragem de perdoar uma vez e a pessoa errar de novo, aí nós vamos receber conselhos dos amigos para deixarmos para lá, que não vale a pena, porque aquela pessoa já não é mais confiável. Será que este é o padrão de Jesus? Jesus fala sobre a importância das pessoas. Nós vimos no texto que lemos ontem aqui, na Bíblia 365, o texto de Mateus 18, que Jesus está conversando com os discípulos, porque os discípulos tinham uma dúvida. Os discípulos queriam saber qual deles era o maior, quem é o mais importante. Jesus então chama uma criança e fala: vocês têm que ser como a criança, não tem essa de ser o maior. Jesus dá vários exemplos para eles que são chocantes. Jesus diz que eles não devem usar a própria vida se a vida for escandalizar uma criança. É melhor que eles amarrem uma corda no pescoço, amarrem uma pedra na ponta da corda e joguem no mar, morram afogados. É melhor do que escandalizar um dos pequeninos de Jesus. E com isso Jesus está dizendo que os discípulos não são mais importantes que as crianças, pelo contrário, a vida deles deve servir para ajudar e não para atrapalhar. E Jesus vai dando exemplos disso. Jesus diz depois que nós não devemos desistir do irmão. O irmão que erra contra nós, nós devemos insistir nele, voltar a ele, perdoá-lo, tentar conquistá-lo, tentar ganhar o irmão. E depois de todo esse discurso de ganhar o irmão, chamar ajuda para ganhar o irmão, e se você não conseguiu ganhar o irmão, começar a contar o evangelho para o irmão de novo, tratar aquele irmão como alguém que não conhece a Deus. E o que você faz com quem não conhece a Deus? Conta para ele quem é Deus. Depois de todo esse discurso, Pedro diz o que está no início da nossa leitura de hoje. Pedro pergunta: mas Deus, qual é o limite? Jesus, qual é o limite desse negócio aí de ganhar o irmão, tentar? Até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou tentar ganhar o irmão de novo? Pedro então dá uma sugestão para Jesus. 7 vezes, tá bom? Jesus fala: não, 70 vezes 7. E a gente entende que com isso Jesus não está definindo um número final. Jesus quer dizer para ele: não tem limite, Pedro. Você vai sempre tentar ganhar o irmão. Mas por que eu tentaria ganhar uma pessoa? Porque eu tentaria investir tanto na vida de uma pessoa que erra contra mim, uma pessoa que falha, uma pessoa que fala mal de mim, uma pessoa que me deseja o mal. Por que eu vou tentar ganhar essa pessoa? Jesus dá os motivos. Jesus conta uma história. Jesus conta a história de um homem que devia muito. Interessante aqui na versão NVT, que é usada pela Bíblia 365, traz aquelas questões de denários, traz para nós em moedas. A Bíblia diz então que um homem devia ao seu senhor 60 milhões de moedas. 60 milhões de moedas. Vamos imaginar que essas moedas fossem moedas de R$1 para trazer para a nossa realidade aqui. Então esse homem devia 60 milhões de reais. Mas nós sabemos que aquela moeda era equivalente a um dia de trabalho, então assim, fica um negócio incalculável. Mas trazendo para os reais já dá para entendermos, 60 milhões. E esse homem não tem como pagar. Ele vai e pede para aquele grande senhor: perdoe a minha dívida, porque senão eu vou ter que virar escravo, né? Mas perdoe a minha dívida. Aquele senhor poderoso perdoa a dívida de 60 milhões de moedas. Aquele homem perdoado saiu feliz da vida. E ele encontra alguns pequenos servos dele que deviam para ele. Um desses devia 100 moedas.
e também pediu para ele: me perdoe a dívida, eu não tenho como te pagar. E aquele homem que teve os 60 milhões perdoados, mandou prender o homem que lhe devia 100. Quando o grande chefe, o grande senhor que tinha perdoado 60 milhões ficou sabendo, chamou aquele homem e falou: agora você vai para a cadeia até pagar o último centavo. O que é que Jesus quis dizer para Pedro com essa história? Jesus está dizendo para Pedro, mas também para mim e para você, que todo o esforço necessário de nós para perdoarmos as pessoas é nada. O que é que essas pessoas fizeram para nós? Você pode falar: não, ela me deve, ela me humilhou, ela falou mal de mim, ela fez isso, ela me prejudicou, ela tirou isso de mim. Você pode ter 1000 razões. Mas compare isso com a dívida que Deus deu para você. E é isso que essa história está fazendo. Deus perdoou de nós uma dívida incalculável. Nossos pecados ofendem a Deus. Nossos pecados dizem para Deus que Ele não é um bom governante. Nós estamos até hoje fazendo o que Eva e Adão fizeram lá no Éden, quando eles atendem o pedido da serpente e reconhecem: não, Deus não é bom, eu quero eu mesmo governar minha vida porque eu vou acreditar na serpente e não nesse Deus. Nós ofendemos a Deus constantemente e Ele perdoa essa dívida incalculável. E agora estamos aí, eu e você andando, pessoas perdoadas. Encontramos com uma pessoa que nos deve um pouco, sim. Pisou no nosso pé, sim. Por causa do orgulho e da vaidade dela, ela não quis andar conosco, ela falou mal da gente, ela tentou trapacear, ela usou algum recurso aí que te feriu, seja o que for. E você, alguém perdoado, não perdoa? Sempre que eu penso nessa história, eu me imagino como alguém que estava no corredor da morte. E eu era culpado, e eu tinha que morrer. De repente, chega lá um perdão. Você foi perdoado. Você pode sair do corredor da morte porque seus pecados foram perdoados. Aí quando eu saio, eu encontro alguém que deve para mim e que se eu cobrar eu vou mandá-lo para a cadeia. E daí eu cobro, eu quero que ele vá para a cadeia para pagar o que deve. Mas quando eu tinha que pagar o que devia, aí eu não queria justiça, eu queria misericórdia. E para os outros eu quero justiça. Talvez seja por isso que Jesus diz na oração do Pai Nosso, para nós pedirmos para Deus para que Ele nos perdoe, mas para que Ele nos perdoe como nós também perdoamos. Porque se fomos perdoados, temos que perdoar. Para perdão não tem limite. Para ajuda não tem limite. Para o mal você deveria colocar limite, para o bem não, porque você recebeu um bem sem limite. Deus abençoe você e espero encontrar você aqui amanhã na nossa próxima sequência de leitura da Bíblia 365. Se você ainda não adquiriu a sua, pense aí na possibilidade de adquirir, hein? O link está na descrição do vídeo. Eu já falei, tem me ajudado muito. Muitas pessoas que eu conheço têm comprado e têm gostado muito da leitura e do sistema, né, de ler um pouco da Bíblia a cada dia. Então até amanhã, se Deus quiser.